Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais um Movimento da Semana, o podcast do Movimento Econômico, que trata dos principais assuntos que ocorreram na economia e na política durante esta semana. Estamos aqui ao lado do nosso editor, Paulo Goethe, e do nosso repórter, Luiz. E a gente vai conversar um pouquinho. Vamos começar primeiro a falar sobre o Voa Brasil, né? O programa que foi lançado na última quarta-feira, que vai propiciar passagens de até R$ 200 para, primeiramente, os aposentados, e depois vão entrar outras categorias, né? Luiz, você acompanhou um pouco dessa movimentação, o que é que você tem a dizer sobre esse programa? Bem, satisfação estar por aqui, né? Mais um Movimento da Semana. É um programa muito aguardado, né? Desde o início do governo, os primeiros meses do governo federal, dessa gestão do governo federal, o governo Lula, que ainda com outro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que chegou a anunciar esse programa. Sem combinar com o governo, irritou bastante o presidente com isso. Houve esse problema aí, né? E aí foi um programa que várias vezes voltou às páginas dos jornais, à mídia de forma geral. Sempre saiu um detalhe ou outro, um público que vai ser contemplado, ou outro que vai deixar de ser contemplado. E fato é que depois de 16 meses, não é isso? Finalmente houve esse lançamento que tem, sem dúvida, é um ativo na economia e política, mas tem também alguns entraves aí, justamente por conta dessa expectativa que foi gerada ao longo de todos esses meses, né? Sim. E na hora da entrega ele começa um pouco desidratado, não é isso? Não, até porque o governo, a gente estava conversando, Paulo, ontem, do governo tem 23 milhões de pessoas, de aposentados de INSS que podem comprar passagens a R$ 200. Mas, no entanto, Paulo, só tem 3 milhões de bilhetes, né? Alguém aí vai ficar de fora e isso aí pode terminar se transformando, o feitiço virar outro feiticeiro. Não ser uma coisa positiva, não é isso, Paulo? Exatamente, porque vai ser uma fila de espera, inevitavelmente, e essas viagens têm que ser programadas com certa antecedência, né? E geralmente as pessoas não viajam sozinhas. Pela questão da idade, elas querem levar alguém junto, né? Ou parente próximo, uma pessoa. E como é que vai conseguir montar isso, agendar esse tipo de voo com esse tipo de de valor barato, com essa quantidade de gente, né? Assim, vai ser realmente um desafio para o governo administrar essa questão para não virar um ponto negativo. Não, a não ser que vire uma agência de viagem, né? Que você compre e faça uma compra, digamos, compra casada do idoso, no caso agora, que ainda está com os idosos, e possa comprar o resto da família no mesmo pacote, mas sem com preço mais alto, mas, enfim, vai ser uma série de coisas que ainda precisam ser ajustadas, né, Felipe, dessa questão desse programa. Agora tem a questão do ativo político que eu falei, né? Sim. Sem dúvida, era uma questão de honra, né, para o governo federal tirar isso do papel, sobretudo depois desse desencontro que houve na divulgação antecipada, fora de hora, né? Como foi classificado isso ano passado. Mas, sem dúvida, é uma questão de honra, primeiro, porque essa questão de possibilitar que diversos públicos viajem de avião é um argumento muito utilizado, inclusive, pelos apoiadores, né? Os aeroportos lotados é uma imagem que a gente tem isso na memória dos governos anteriores. Né? Sim, um argumento que sempre se coloca isso, né? Nos dois primeiros governos do presidente Lula, ele conseguiu fazer o pobre viajar de avião, né? Muito se falava, Muito né? se fala isso, né? Da Disney, né? Do povo tá indo para Disney e tudo mais. E de contraponto, né? Um argumento que também usava-se para se contrapor aos adversários do presidente, né? A elite não gosta de ver o pobre viajar de avião, né? Então é um argumento que sempre esteve ali nos últimos anos, nesses embates, e então era uma questão de honra. Primeiro, tirar do papel por conta desses desencontros que houve na divulgação, né? Já estava virando uma lenda, né? Isso, exatamente. E segundo, porque é um argumento muito presente nessa questão das políticas sociais do governo, né? Dos governos do presidente Lula. Possibilitar que esses públicos, sobretudo de baixa renda, utilizem
o avião. Então, Eu só queria lembrar de um fato também, Paulo, que no início dos anos 80, não é? O DAC veio socorrer também as empresas aéreas, que tinham muitos aviões que estavam ociosos, as vagas ociosas, então eles criaram um programa na época, né, para os voos noturnos. Então, você disponibilizava voo noturno a 30% de desconto. Não é? Isso aí terminou pegando e vem até o dia de hoje, né? Você pegar um voo noturno é muito mais em conta do que você pegar um voo durante o dia, que é mais caro. Não é? A empresária está entrando nisso aí, você não vai ter dinheiro. Pelo contrário, ela vai realmente ter um. Vai pegar as vagas ociosas que tem e vai vender. Pelo menos o avião vai estar sempre cheio, né? Teoricamente, por essa proposta. Resta saber de quanto, e o governo não deixou claro, quanto isso vai beneficiar o Nordeste no sentido de voos para cá. Sim, sim. Porque nossa malha ainda é muito prejudicada, né? Esses voos são mais saindo de São Paulo. Também tentando saber realmente se vai impulsionar o turismo no Nordeste, esse pessoal vindo aproveitar a Isso, praia. A aposentadoria exato. não gosta de ir, né? E até porque é um tipo de programa que vai beneficiar apenas viagens internas, né? Porque muitas vezes, quando você faz uma viagem para o exterior, você tem que parar em São Paulo para fazer. Não é? Você não pega Você não vai fazer Recife, Portugal por R$ 200, que ninguém vai fazer uma coisa dessa, né? e a gente pode analisar também nessa área de transportes, né, de forma mais abrangente, que o transporte, o direito ao transporte, está na Constituição Federal desde 2015, né? Sim. Então, ali por volta de 2015, 2016, foi garantido isso. Então, do mesmo jeito que saúde, educação. Então, a gente tem notado um esforço dos governos, de forma geral, municípios, estados, nesse caso, o governo federal, de garantir, de colocar em prática algumas estratégias para baratear um pouco o custo da tarifa, seja no ônibus e, nesse caso, agora no avião, né? Para garantir que um público maior tenha acesso, né? A gente sabe que avião é outra escala, né? O ônibus é muito mais necessário numa cidade, numa rotina local, mas, nesse caso, por ter essa abrangência nacional, o governo federal também, digamos assim, reproduziu essa lógica que a gente tem visto, né? Percebido em diversos governos infranacionais, digamos assim, agora colocou isso numa escala muito maior no caso das viagens aéreas, né? Só um detalhe que as passagens custam R$ 200, mas ainda tem as tarifas do aeroporto, né? Então nunca vai ser um valor de R$ 200, vai ser um pouco mais. Que é a mesma É. lógica no caso do transporte urbano, né? Sim. Tem cidades que já praticam a tarifa zero, mas em geral os subsídios públicos eles barateiam a passagem, né? Eles não deixam que a passagem chegue ao usuário na mesma proporção do real custo dela, né? Então a gente enxerga algumas similaridades nesse sentido. Vamos acompanhar essa questão, porque é um assunto que não está, um programa que não está muito detalhado. A gente vai, durante os próximos. Teve até tempo para fazer isso, né? 3 meses, mas não fez. É um assunto que o site vai trazer com muita frequência. Mas foi em destaque aqui no site do Movimento Econômico, foi um navio, não é, que ancorou lá no porto de Salvador e que eu fiquei assustado, Paulo, essa matéria foi sua, pelo tamanho, a grandiosidade desse navio, né? É um super navio, né? Um navio de 366 metros e que, como diz na matéria, todos os contêineres do Porto de Salvador cabem nele. É uma coisa. E também isso aí uma questão, um início também, não um início, um fortalecimento dessa parceria Nordeste e Ásia, né, Paulo? Isso. É um navio chamado MSC Orion. Ele tem capacidade de transportar 15 mil contêineres grandes. Então, ele trouxe dessa viagem inaugural 800 contêineres. Quer dizer, é uma passagem bem pequena, é mais simbólico, mas ao mesmo tempo muito representativo do que o Nordeste pode, e as empresas daqui, né, ter essa relação com a China. Não só a China, como também os países do Extremo Oriente, né? Aquela parte ali, Vietnã, Malásia, são mercados super importantes para a gente, que essa Salvador entra, né, junto com o PECEM e com o SUAP forte nessa questão dessa ligação que já está devendo há muito tempo. Swap, inclusive, também foi um material seu. Já teve aqui também um navio gigante, né? Da BYD, a gigante dos carros elétricos, e que tem que construir um navio apenas para exportar aqui para o Brasil, não é isso? E 6 mil carros cabem lá dentro. Então é mais uma coisa dessa parceria, né? Que está buscando, né? Enquanto a montadora ainda não fica pronta em Camaçari, esse navio foi feito em tempo recorde, gigantesco.
e está trazendo os carros para cá. Inclusive, tem uma matéria bem interessante porque tem 2 empresas pernambucanas de concessionárias que estão investindo bastante, abrindo lojas da marca chinesa aqui. Então, a gente nessa ponta aí. Uhum. E tem uma questão também curiosa, que são 50 anos, né, da retomada diplomática das relações Sim. comerciais Brasil-China. Sim. Então, o Nordeste está se aproximando mais. Não, e até Luiz, talvez talvez seja a chegada mais fácil que você tenha da China, seja aqui via Nordeste, e daqui você ramificar, né? Mas também tem uns poréns, porque como é que você vai distribuir isso tudo se você não tem uma gestora adequada também, né? Pode surgir isso também, né? Sim, aqui é como se fosse a porta de entrada, né? Sim. O ponto mais próximo, né, entre o Brasil e outras regiões da África, Ásia, enfim. Então, a gente tem percebido os estados do Nordeste investirem, né, nessa infraestrutura, nesse aparato Sim. para facilitar e mobilizar, desenvolver a economia visando a exportação, né? A gente tem as EPS, as zonas de processamento de exportação, né? Uhum. O Piauí, inclusive, anunciou recentemente, a gente está trazendo isso também no movimento econômico, a ZPE de Parnaíba, né, no litoral do Piauí, uma ZPE que teve a autorização concedida pelo governo federal lá pelos idos de 2016, por ali, mas que só engrenou mesmo a partir de 2022, né? Uhum. No processo de instalação, enfim. E ela contou hoje com 2 empresas, né? E já anunciou recentemente a chegada de mais quatro indústrias de ramos, diversos ramos, né? Cosméticos, Sim. enfim. E também já tem uma previsão muito otimista de atrair outros 16 projetos, né? Entre projetos que estão já em fase de elaboração e alguns que já estão em análise pelo Conselho Federal que trata das aprovações desses projetos. É um conselho ligado ao Ministério do Desenvolvimento Econômico. Então, ou seja, percebam que o salto que está sendo dado, né, o ZPE, que hoje tem 2 empresas, já vai ter mais 4 e tem mais 16 na agulha, digamos assim, né? Então percebam o olhar que está havendo, né, das EPS de forma geral. A gente trouxe também recentemente no movimento econômico outros estados que estão dinamizando esse processo e agora a gente traz esse exemplo do Piauí, que é sem dúvida uma porta de entrada uma porta de conexão do Nordeste com outras regiões do mundo. Mas o IPE forte, assim, o pioneiro no caso seria o DPECEM, Sim, que nesse caso está investindo na questão do empréstimo verde. Ele está se capacitando, sim. já ganhou as certificações internacionais e trazer grandes equipamentos para dentro da ZPE Uhum. começar a funcionar essa parte. E é interessante, Paulo, que a gente discutiu aqui, eu acho que há 2, 3 semanas atrás, da reforma tributária, quando foi aprovada, que é o fim da guerra fiscal, não é? Então, isso daí termina sendo uma porta de saída, já que a gente não vai ter um atrativo de reduzir os impostos, pelo menos você está procurando novas formas de poder capitalizar, né? E nessa parte do governo federal, realmente, assim, na parte ali, eu acho que a questão que vem muito com o Lula, de descentralizar as conexões, né? Então, Porto não é só Santos, né? É também, no caso do Suape, é também Pecém, claro. é também Itaqui, e inclusive o Piauí, que era o único estado que não tinha um porto marítimo, recebeu investimentos agora Para ter. A partir da consolidação justamente dessas EPS, né? Então, Isso. veja como é um hub, né, que se transforma ali num hub de outros investimentos, né? Um ponto de partida para que o Estado invista em outros aparatos para dinamizar a economia, né? Vamos ver se a gente vai continuar acompanhando todas essas movimentações, não é? E tudo vai estar no site. E mais navios vão chegar. E mais navios vão chegar, né? Pessoal, outro assunto interessante para trazer aqui para a mesa, para a gente conversar um pouquinho, as joias do turismo, né? Lençóis maranhenses podem virar patrimônio da humanidade. Matéria do Luiz Felipe também, que está aqui no Movimento Econômico. E que aqui no Brasil já tem alguns, Olinda é um caso, né, de um patrimônio histórico, você tem Ouro Preto, tem algumas coisas, né? Quantos tempos no Brasil, Luiz? Tu sabe dizer isso? Sim, são 23 patrimônios Uhum. patrimônios da humanidade, né? A gente tem essa classificação geral, patrimônios da humanidade, é um título concedido pela Unesco, e dentro desse título você tem algumas subdivisões. Então tem os patrimônios
naturais, tem os patrimônios culturais e os patrimônios mistos, né? Justamente por terem elementos tanto naturais como culturais. Então, essa questão nos culturais, nós temos Olinda, tem o Centro Histórico de Salvador, temos alguns no Nordeste, né? 7 no Nordeste, entre 23 patrimônios que existem brasileiros, né? Com esse título da Unesco. E uma grande novidade é que já na semana que vem, os Lençóis Maranhenses, né? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o parque está prestes a obter esse título também de Patrimônio Natural da Humanidade. É um processo que começou ainda em 2018. A candidatura foi colocada, né? Porque quem coloca é o governo federal. O Estado faz a provocação e o governo federal começou a trabalhar nessa candidatura em 2018, mas aí depois veio a pandemia, isso atrasou todo o processo, a visita, né, dos avaliadores da Unesco acabou não acontecendo naquele processo da pandemia de Covid-19. Fato é que a visita ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses só ocorreu ano passado, em agosto do ano passado. Aí foi uma visita com o ICMBio, com o governo do Maranhão, uma série de pessoas ali envolvidas na avaliação das condições da topografia, dos nativos, né, das pessoas que moram lá, que praticam atividades econômicas naquela região. Eles analisam uma série de... Mas é porque, Luiz, também tem que ter uma série de riscos se você não cumprir o que está ali. Porque, pô, eu vou perguntar para uma coisa. Eu nunca tive eleições maranhenses, mas eu acredito que seja uma coisa muito bonita, muito organizada e tudo mais. Mas quando você transforma isso no patrimônio cultural, você potencializa o número de visitas e que pode desfigurar o que é hoje em dia o local. Né? Eu tive imagens há muito tempo, né? Na época, inclusive, eu achava que não era nem assaltada. O que eu posso fazer de dica é o seguinte: vá antes que tudo mude. Porque é uma coisa inevitável. A vantagem é que quando você tem um título desse, as regras são mais rígidas, então o grau de conservação é maior. Quando não se tem como jeito Cocara, hoje é assim, quem já teve antes e quem vai agora, são coisas totalmente diferentes, né? Já tem voo direto, já tem estrada asfaltada, os animais urbanos é uma bagunça, né? A duna do pôr do sol é uma coisa super disputada por turista. Então, aquela experiência que você vai para ter contato com a natureza, na verdade, você tem mais contato com outro ser humano e quase na tapa, né? No caso dessa questão, não. Realmente, eu fico mais confiante porque são padrões internacionais. Então, o acesso é regulamentado, né? Agora, mas e há uma deturpação, já sempre não, teve. mas aí é que entra a história. Os padrões internacionais, mas a Olinda também e já é desde os anos 80, do início dos anos 80, ela é uma patrimônio cultural da humanidade, mas vez ou outra ameaça de tirar esse título, né, da Unesco, porque ele é recertificado a cada 10 anos. Né? Isso, porque você tem que preencher uma série de requisitos, tanto para obter o título, como depois para manter. Né? E aí é justamente o que vocês estão colocando aqui. Quando obtém esse título, em geral, os olhos, né, do país e do turismo, enfim, se voltam para aquele local, a infraestrutura de alguma forma melhora, as condições de acesso, mas também aumenta o público que visita. Né? Fernando de Noronha é um patrimônio natural também. Sim. Está na lista dos patrimônios naturais da humanidade que estão no Brasil. E de vez em quando a gente ouve falar de algumas queixas, de alguns cuidados que se toma em relação ao meio ambiente, um excesso de visitantes, né? A gente chegou já a falar sobre... E muitos visitantes sem noção também, né? Que vão tentar alisar tubarão, vai... Então, o desafio dos Lençóis Maranhenses, do parque, né, dos Lençóis Maranhenses, será isso, né? Será, em caso de obtenção do título, que é muito provável, o resultado será divulgado pela Unesco já na semana que vem, trabalhar, né, o desenvolvimento econômico de forma alinhada à sustentabilidade para manter essa beleza natural de todos nós brasileiros. Né? Vamos torcer. Eu vou me programar para visitar os Lençóis Maranhenses antes disso, Paulo. Vou tentar fazer. Então, gente, no instante acaba, no instante passa aqui a conversa da gente. Eu queria agradecer a audiência e convidá-los a visitar o nosso site, o Movimento Econômico. Lá você vai encontrar muita informação boa.